Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou dar continuidade ao assunto tratado sobre a temática casamento, divórcio, neste caso em questão, relacionado ao abandono por parte do cônjuge, com base em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 16. Farei a leitura primeiramente, depois a explicação. Mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Vamos então analisar a partir do versículo 12, porque nós temos que ver o seguinte: o apóstolo Paulo tem em mente casamentos realizados antes de um dos parceiros se tornar cristão. A exigência, por implicação, de que uma viúva cristã só pode se casar novamente com um cristão, sugere que os cristãos não são livres para se casar com quem não compartilha da mesma fé. A gente pode observar isto lá no versículo de número 39 da mesma epístola. Além disso, o, a- o apóstolo Paulo vai mencionar que os apóstolos tinham esposas que eram chamadas de irmãs, isto é, cristãs, lá no capítulo 9, versículo de número 5. Dito isto, quando a gente analisa esse versículo 12, ter uma parceira que não era cristã não era motivo para o marido se separar ou divorciar. Deve ter havido, digamos assim, algumas pressões sobre alguns cristãos para que o fizesse por causa da interpretação equivocada do Antigo Testamento, e exigia que, se um judeu que tivesse assumido um relacionamento com uma mulher que não fosse judia, conhecendo bem a proibição do Antigo Testamento, desprezasse a sua mulher. Se a mulher não cristã desejava permanecer casada, o marido não deveria divorciar-se dela, é o que diz a própria palavra de Deus, aqui através do apóstolo Paulo. A ordenança do casamento é uma dádiva de Deus para toda a humanidade, não apenas para o crente, mas também para o descrente. O casamento é uma instituição divina para todos os homens, enfim, para toda a humanidade, não simplesmente para os cristãos. É bom que se diga isto. O mesmo se aplica lá no versículo 13 à mulher cristã. Diz: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Já no versículo 14, quando fala que porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, a gente precisa entender que não há nada de impuro no relacionamento. Ao contrário, há uma influência santificadora em que os benefícios das bênçãos de Cristo fluem sobre a outra pessoa. Se o relacionamento não fosse santificado, então os filhos também seriam impuros. Mas o fato é que eles são santos. Esse é um exemplo na Bíblia em que a posição dos filhos de um ou de ambos os cristãos é declarada. Os cristãos oriundos das sociedades em que a ênfase principal está na atitude corporativa, especialmente na família, tenderão a considerar isto como uma declaração de condição cristã de seus filhos. Outros provenientes do Ocidente terão um ponto de vista diferente.
baseado, às vezes, em diferenças denominacionais e podem refletir algo sobre as crenças não verbalizadas da época, a época aqui específica em que surgiram. De qualquer maneira, lá no versículo 15, quando o apóstolo Paulo menciona, ele diz que se o marido descrente desejar abandonar sua esposa, então a esposa deve consentir. Note que o, a, a ação, o ponto de partida não é a esposa cristã que pede divórcio. É um não crente que, por conta da fé da mulher, decide divorciar dela, abandonar. O mesmo se aplica ao homem. Caso o homem, convertido, a sua esposa não seja cristã e ela decide abandonar o homem por causa da fé dele. Ele tem que consentir. Ninguém vai obrigar alguém a permanecer no estado de casamento. Acontece que, às vezes, lá no mundo antigo, as pessoas se preocupavam com o julgamento dos deuses. A gente está dentro daquele contexto aí da greco-romano, com aquelas influências dos panteões, das divindades, etc. E tal. E se alguém os rejeitassem em favor de uma nova religião, a gente tem que levar isso em consideração. Estou falando assim em termos de pano de fundo. Mas as mulheres no século I, principalmente nas regiões greco-romanas, podiam divorciar-se dos seus maridos rapidamente. Elas simplesmente exigiam seu dote de volta. Se não o recebesse de volta, então a lei romana permitia que cobrasse a taxa de juros de 18% até que o marido quitasse. Se a mulher desejasse deixar seu marido por ele ser cristão, então nenhum obstáculo deveria ser colocado em seu caminho, como, por exemplo, a retenção de seu dote. É isso que o Paulo está dizendo. Ou seja, ela quer pedir? Deixe, não consinta. E vice-versa. Você viu como que é as coisas, como é importante saber um pouco do contexto? Agora, o que a gente aprende com a palavra de Deus? Deus chamou seu povo para que vivesse em paz e não em divergência perpétua. Certamente que a retenção do dote, mesmo com a melhor das intenções de salvar o casamento, acabaria por resultar na infelicidade dos processos judiciais. Os cristãos não estavam obrigados em tais circunstâncias e, portanto, por dedução, eles eram livres para se casar novamente, mas somente no Senhor, indicando que o casamento, caso a pessoa fosse abandonada pelo cônjuge por conta da sua fé, ela poderia casar novamente? Sim, tem um ok aqui, um positivo da parte de Deus, mas desde que seja no Senhor. Essa expressão comumente é conhecida como sinalizando para casar somente com alguém que professe a mesma fé. A gente avança um pouco mais, a gente vê que o divórcio é permitido quando um dos parceiros abandona o casamento pelo fato de o outro ter convertido à fé cristã. É isso que o texto está dizendo. Ah, o meu divórcio não é nesse sentido. Aí tem que ver se está de acordo com aquela exceção, a cláusula dada por Jesus no tocante à imoralidade sexual, que é bastante abrangente. Não sendo, aí você pode ver uma outra cláusula que este entende, de uma forma resumida, eu entendo que o homem ou a mulher, o casal em si, ele tem que amar o cônjuge como se amasse a si mesmo. Desta maneira, ele não vai fazer mal, não vai querer prejudicar, não vai maltratar, e etc. e tal. Quando a integridade física, isto mesmo, quando há violência sexual, violência física, violência psicológica, a ponto de tentar destruir o outro, que até então é tido como uma só carne, porque
O homem deixa pai e mãe, se une à mulher para se tornar uma só carne. E a pessoa, se for o homem maltratando a mulher, batendo na mulher, agredindo violentamente, destruindo-a, não apenas no seu físico, mas no seu emocional, no seu psicológico, quando é esse tipo de relacionamento tóxico e criminoso, além de covarde, sobretudo, aí a gente entende que a Bíblia é a favor da vida e jamais vai compactuar com alguém que comete um crime e certamente atenta contra a integridade física do ser humano, que neste caso aqui específico colocado por mim, é um cônjuge. É uma outra cláusula que a gente trabalha com alguns outros textos bíblicos, embora não tenha dado referência aqui, mas é um caso à parte. Então, no versículo 16, porque de onde sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Embora possa haver a esperança de um parceiro não cristão venha a se converter, o que torna válido todos os esforços para a manutenção do casamento, não há nenhuma garantia absoluta que isto venha a acontecer. Fiquemos, então, com a palavra da parte do apóstolo Paulo.